Boa noite a todos. A direção da casa pede para mais uma vez avisar sobre os itens da cesta básica das gestantes que nós estamos precisando. As doações podem ser deixadas aqui na secretaria de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas, ou nos dias das palestras, às segundas às sextas, ali no nosso cesto que fica na recepção, tá? Os itens são feijão, açúcar, farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá, leite e arroz. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. O tema é afetos e desafetos. E o orador será nosso irmão Ricardo Mendonça. A página é a mensagem 159 do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na presença do amor, aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. João capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filho de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tornando-os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais a cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Vamos então, meus irmãos, agora fazer a nossa oração inicial, aquietando nossa mente, nosso coração, nos fazendo inteiros aqui nesse salão, sabendo que estamos aqui para mais uma oportunidade de crescimento e de evolução espiritual. Te agradecemos, Pai amado, que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Te pedimos paz, te pedimos esperança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite.
Afetos e desafetos é o título da nossa palestra de hoje. Vera Jankowski, ela fala o seguinte: afetos e desafetos estão no nosso caminho em cumprimento à essência das leis divinas, por nós assimilados ou não. Eu vou começar contando uma historinha da coisa mais difícil em relação aos afetos, e vocês vão entender por essa história que nós vamos contar aqui agora. Há muito tempo atrás, numa aldeia, anos e anos em terras distantes, é igual a historinha, era uma vez, né? Existia um menino, que era um menino muito triste, ele vivia triste. As crianças não gostavam de chamar ele para brincar, ele ficava muito isolado, ninguém dava atenção para ele. E ele um dia, ele sofria o que hoje a gente chama de bullying, né? Mas naquela época não era bullying, era implicância mesmo. Então ele resolveu fazer uma consulta com o sábio da aldeia. Ele chegou no sábio, o sábio estava lá sentado, né, escrevendo as coisinhas dele, as coisas do sábio. E o sábio nem se dignou a levantar os olhos para ele. Ele já tinha um complexo enorme, né? E ele ficou parado ali e o sábio não dava atenção para ele. E ele falou assim: eu queria falar com o senhor. Ele falou assim: olha, eu não posso te dar atenção agora. Estou aqui fazendo as minhas contas, porque sábio também tem conta, né? As contas do papiro, das tintas, de tudo. E ele falou assim: eu não posso mais te dar atenção nesse momento. E ele falou assim: nem o sábio da aldeia me dá atenção. Quando ele estava saindo, ele falou assim: menino, volta aqui. Pegou, tirou do dedo um anel e falou para ele: você vai fazer um favor para mim. Quem sabe, se você conseguir isso, eu consigo fechar minhas contas mais cedo e consigo conversar com você. Ele ficou feliz, né? Falou assim: não, vou sim, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você pegue o meu cavalo, pegue esse anel, vá no mercado lá da aldeia, que era o dia do mercado, onde todo mundo se reunia. Eu quero que você venda esse anel para mim por 3 moedas de ouro. Eu não aceito menos que 3 moedas de ouro no meu anel. Não adianta vir com 2 de ouro, 5 de prata. Eu quero 3 moedas de ouro. Ele pegou o cavalo e foi em direção ao mercado da aldeia, colocou uma mesinha, colocou um paninho, colocou o anel em cima e colocou o preço: 3 moedas de ouro. Passou muita gente durante o dia. Alguns ofereceram 2 moedas de ouro, alguns ofereceram 2 moedas de ouro e 5 de prata, 10 de prata. E ele falava assim: não, o sábio falou que eu preciso de vender esse anel para ele pagar as contas, ele precisa de 3 moedas de ouro. Quando foi dando o final da tarde, que o mercado foi sendo suspenso, ele viu que não tinha conseguido e ele já tinha um complexo enorme. Falou assim: gente, não consegui vender o anel para ele. Puxa vida, ele vai ficar muito chateado. Ele foi chegando de novo na casa do sábio, desceu do cavalo e falou assim: olha, eu não consegui vender o anel pelo preço que o senhor quis. Muita gente ofereceu 2 moedas de ouro, mas o senhor falou que não era para vender, que o senhor queria 3 moedas de ouro. Eu acho que o senhor está pedindo muito nesse anel. Aí ele olhou, o sábio olhou para ele e falou assim: está aí, você falou uma coisa interessante. Eu preciso saber o valor desse anel. Você vai fazer uma coisa para mim. Todo feliz que ele estava recebendo a atenção do sábio. Você vai lá no Ourives da vila, que era a pessoa que mexia com ouro, e você vai perguntar para ele o valor do meu anel, quanto que ele paga no meu anel. Mas por preço nenhum você vai vender esse anel agora. Ele olhou aquilo e falou assim: deve ser alguma coisa estranha, porque a cabeça dele, né, ele não acompanha. E ele foi na direção do joalheiro e pegou o anel e falou para ele: olha, o sábio lá da aldeia pediu que o senhor avaliasse por quanto o senhor compra esse anel dele aqui, para eu poder falar com ele, mas ele não vai vender agora. O joalheiro pegou, colocou a lupa, olhou o anel e falou para ele o seguinte: se ele estiver com muita pressa para vender esse anel, eu dou a ele 100 moedas de ouro. Ele olhou e falou assim: como assim? Se ele não estiver com muita pressa para vender, eu acho que eu consigo até 130 moedas de ouro nesse anel. É um anel muito caro, uma pedra muito bonita e um ouro muito valioso. Ele ficou numa alegria danada, ele pegou o cavalo, voltou correndo, falou: o senhor sabe, o senhor não sabe quanto vale o seu anel. Ele falou assim: 130 moedas de ouro. O senhor sabe? Eu disse: não sei. Você sabe por que você veio aqui hoje para conversar comigo?
porque você aceitou o valor que as pessoas deram para você. Porque quando a gente não tem noção do próprio valor, qualquer valor que as pessoas deem para a gente, nós vamos aceitar. Isso não é uma historinha. Isso é questão de amor próprio, da maior afeição, que é a coisa mais difícil da gente adquirir durante o nosso processo existencial, é respeito próprio, amor próprio, gostar de você. Porque as afeições em gerais, nós estamos vendo aqui, todo mundo tem noção do que é afeição, mas eu gosto sempre de definir: afeto, sentimento terno de afeição por uma pessoa ou animal. Então o afeto, ela abrange até os animais, o processo de afeição. Então a amizade também é outro conceito para as afeições. Então a gente vê dentro do nosso próprio núcleo familiar que as afeições não são idênticas, nem propriamente até as desafeições. Alguns membros da nossa família, nós temos uma afeição um pouco mais extensa, vamos dizer assim. E as pessoas, os pais em geral, têm um problema muito grande em falar assim: você tem um filho que você gosta mais? Não acredito que isso seja a questão, mas a questão de uma lei divina, que é a lei da afinidade. A gente tem afinidade maior, às vezes, com o filho numa determinada questão, do que você tem com outro tipo de questão. Então você não tem, não são pessoas distintas, são pessoas diferentes. Então as afeições são diferentes. As afeições são diferentes. E não é necessário que a gente negue esse tipo de coisa. Às vezes você tem uma afeição sobre determinado aspecto com a sua mãe e o outro com seu pai. Ou então desafeições sérias. Porque o nosso núcleo familiar, ele foi constituído justamente para isso. Nós temos as pessoas afins e temos os familiares. Algumas famílias, eu tinha um amigo no Morro da Viúva, onde fui nascido e criado, que para conversar, para mandar um recado para um irmão, eram 7 irmãos, você falava assim: eu preciso deixar um recado para o Nelson. Eu não falo com o Nelson, quem fala com Nelson é fulano, mas fulano não falava com ele. Então ele não podia dar o recado para ele, para dar para o outro. Era uma briga de céu no escuro aquela casa. Então uma desafeição, você nota que são realmente pessoas completamente antagônicas vivendo no mesmo núcleo familiar. E isso está atrelado à lei divina de desenvolvimento moral, onde eu sempre vou olhar aquele parente mais difícil como se eu tivesse que evitá-lo, quando é o contrário. Quando é o contrário, a gente tem que essa convivência forçada que foi pela constituição desse núcleo familiar, com o qual nós concordamos. O Sinésio, um orador espírita, que acho que as pessoas aqui conhecem, ele fala que a história dos processos reencarnatórios são histórias de mentira e traição. A primeira vez que eu escutei isso, são palavras fortes, mas é verdade. A gente, é aquela coisa, né? Eu não pedi para nascer aqui, ninguém vai falar isso, né? Nós imploramos para nascer. Nós de joelho, choramos e imploramos por essa oportunidade. E quando ela vem, a gente aceita qualquer coisa. A semelhança daquele cara que está desempregado, que fala para a gente assim: que tipo de trabalho você quer? Ele fala o quê? Qualquer coisa. Uma semana depois, o qualquer coisa já não serve. Já começa a criar o problema. Esquece do desemprego e já começa a falar mal do posto de trabalho. Então o nosso núcleo familiar, ele foi acordado, não foi, com raríssimas exceções, existem imposições que são em prol do desenvolvimento de cada espírito que está ali. Então esse núcleo familiar, se você dá a sorte de ter um núcleo familiar onde as pessoas se interessam pelas outras, que é um núcleo familiar mais pacificado, é uma beleza, porque você lidar com quem são suas pessoas afins. Se eu estou falando com a senhora e a senhora concorda com tudo que eu estou falando aqui, eu vou achar a senhora a pessoa mais simpática do mundo. Mas se cada coisa que eu falar, a senhora levanta o dedo e fala assim: eu não concordo, e pode ter razão às vezes na discordância, discorda uma vez, muito bem, discorda 2 vezes, aquele que discorda da gente 5 vezes é o quê? É um saco, né? Antipático. Nossa, pessoa insuportável. Mas por quê? É antagônica ao nosso processo de afinidade. Então,
Eu já vi muita gente falando isso, assim, não é só muita gente não. Às vezes a gente mesmo tem esse tipo de pensamento. Vontade de chutar o pau da barraca. Quem que nunca teve essa vontade aí, gente? A vontade de chutar o pau da barraca. Só que tem uma coisa. Quando você chuta o pau da barraca, você esquece que você está dentro da barraca. Não há plano B para a família. Não existe plano B para a família. É só o plano A. Aquela família está instituída. Aquela família é onde você melhor vai exercer as suas atividades, o seu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual está atrelado àquilo ali, o que não quer dizer que essas dissoluções não aconteçam. Claro está, hoje até uma certa normalidade, né? Então, mas é muito melhor você estar num lar desfeito, onde se você desfaz uma determinada coisa por necessidade de não comprometer mais ainda o seu processo encarnatório, é muito mais interessante que você viver em total desarmonia, viver em total briga e viver em total discordância no ambiente de ódio, no ambiente de rancor, no ambiente de mágoa. Isso não tem, é plenamente tranquilo da gente entender isso daí. Então, a nossa maior mensagem nessa palestra de hoje, nesse bate-papo, é que a gente tente entender que os nossos parentes, não só a gente fala muito na família, porque a família é o nosso lado mais frágil de atuação. Porque às vezes na rua você tem uma atuação muito mais pacífica do que você tem dentro de casa. Porque na rua às vezes você não mostra a sua real identidade, dentro de casa às vezes você mostra. Porque não tem ninguém que conheça a gente melhor também que os nossos familiares. Não existe. Não existe ninguém que conheça melhor que a gente. E às vezes alguns beiram a crueldade em apontar o dedo na nossa direção e falar assim: você é desse jeito. Eu acho às vezes até tem necessidade que muitas pessoas não se reconhecem daquela forma. Tem uma autoimagem completamente comprometida com a realidade. Então, às vezes, se você precisa de dar um toque, de dar um aconselhamento, até isso, principalmente no nosso grupo familiar, é de extrema importância que você faça isso com toda a afeição possível. É muito fácil a gente chegar e apontar o erro de quem quer que seja. Eu brinco sempre, eu falo assim: olha, eu ponho a tenda ali fora e falo assim: ó, pai Ricardo, eu resolvo o problema de todo mundo que está aqui dentro. E resolvo de verdade. Por quê? Se eu falar que você perdeu um ente querido, eu falo que você tem que ter aceitação. Se você está passando por um processo de doença, eu falo que aquilo é necessário para o seu processo evolutivo. Mas quando é a própria pessoa que passa por esse processo, é totalmente diferente. É totalmente diferente. As nossas necessidades de convivência, por isso que existem dois tipos de família. Uma casa espírita, a gente sabe isso. Nós temos o nosso núcleo consanguíneo, que são aquelas pessoas da nossa família direta que compartilham com a gente o mesmo DNA, ou às vezes o mesmo tipo sanguíneo, que nós temos ali coisas incomuns na parte material, mas muito mais importante é a família espiritual que a gente vai constituindo ao longo das encarnações. Por isso, quantas vezes é muito mais fácil você gostar de um amigo, às vezes até do que o próprio irmão. Você tem às vezes mais afinidade com a mãe de um amigo do que com a sua própria. E a gente fala assim: por que essa pessoa não é a minha mãe? Por que essa pessoa... Isso nos casos extremos. Eu já escutei isso de alguns amigos. Falam assim: poxa, por que você não é o meu irmão? Eu falei: porque eu não tenho que ser. O seu irmão é o que você precisa. Mas cara, ele é um inimigo, ele não gosta de mim. O que eu faço? Eu falei assim: olha, sinceramente, o que eu vou falar para você, eu não sei se eu conseguiria fazer. Você tem que perdoar, você tem que aceitar, você tem... Agora, tem casos que realmente chegam ao ponto que a melhor solução é o afastamento. Porque quando é um monólogo, é muito difícil a gente chegar em algum lugar. Então, antes que aconteça uma coisa pior dentro do núcleo familiar, às vezes é melhor que você realmente se afaste daquela pessoa, mas sempre levando em conta que a gente não pode desistir das tentativas. Se o outro não aceita, o problema é do outro.
Porque você vai pedir, reconhece o processo que você fez de errado, vai lá pedir perdão por aquilo que você fez de errado, você se reconhece em erro. Se o outro aceita te perdoar, muito bem, maravilha. Se ele não aceita, é direito dele. Esse esquecimento das ofensas, ainda do nosso padrão vibratório, nosso padrão ainda espiritual, é extremamente difícil você esquecer as ofensas que você recebe na vida. O problema, esquecimento, eles falam, né? Esquecimento é Alzheimer. Quando você lembra daquilo e aquilo já não te fere da forma que te feriu, aquilo já não te magoa, porque a gente vai colocando mochila nas costas, vai enchendo com essas pedras, rancores, mágoas, é tanta coisa negativa que a gente coloca para a gente próprio carregar, que uma hora a coluna não aguenta, ela verga. E não há de quem reclamar. Na oportunidade que nós tivemos aqui, que foi a primeira vez que eu falei aqui nessa casa, eu falei, se eu quero deixar alguma coisa para as pessoas, é a autorresponsabilidade. Tudo que te atinge no processo existencial é de única e exclusiva responsabilidade sua, seja lá o que for. Seja lá o que for. Não é responsabilidade do marido, não é responsabilidade da esposa, não é responsabilidade do chefe, não é do filho que é ingrato, não é. Você cria expectativas que às vezes as pessoas não têm a mínima intenção de cumprir, elas não têm obrigação com aquilo. Não existe obrigação dos outros. Chega ao cúmulo, a gente tem que repetir isso diversas vezes, porque é através disso que a gente coloca isso na cabeça, que as pessoas começam a falar para o outro que a felicidade dele depende de você estar com aquela pessoa. Você imagina bem a que ponto chega a nossa própria ignorância? A gente coloca a nossa felicidade, que é unicamente responsabilidade nossa, para o outro. Sem você, eu não consigo existir. A tal da metade da laranja, né? A gente fala sempre aqui, a gente sempre brinca com isso. As pessoas elas não se sentem completas. Então, se você não consegue enxergar você no valor que você tem, é muito difícil você ter uma convivência sadia com as pessoas que te cercam. E é um processo, muitas vezes, dolorido. Você falar assim, olha, eu tenho essas deficiências, mas eu também tenho estas qualidades. Aí você vai escolher o lado que você quer olhar. Se você quer olhar para o lado eficiente, sem esquecer que precisa de fazer a melhoria do lado das deficiências, é um sistema. Eu brinco, uma pessoa fala assim, fazer aquela autoanálise, né, para a reforma íntima, tanta coisa que falam a respeito disso. Você tem que olhar para você mesmo e se ver. Então a pessoa tem que estar preparada para isso. Tem que ter um mínimo de preparo psicológico. Porque se você for ser realista com você, quando você for analisar o que a gente tem para andar nesse caminho, pode ser desanimador. E não é para ser. É muito ao contrário. A gente tem que olhar o que já caminhou e falar o seguinte, olha, a gente conseguiu andar, a gente conseguiu fazer. Eu sei que o passado ele não pode ser lugar de residência, mas ele deve ser lugar de referência. Eu vou fazer um pedido para vocês, que vocês fechem os olhos um pouquinho, tá? E vocês vão fazer uma volta. No momento de maior, é só uma volta momentânea, e vocês vão entender por que eu estou pedindo isso. Pensem no momento de maior aflição, no momento de maior desespero que vocês passaram na vida de vocês. Por alguns segundos, vão de novo nesse momento, nesse lugar mentalmente, lembrem dessa passagem, lembrem desse momento onde que as coisas pareciam que não iriam dar certo, que as coisas estavam todas complicadas. Só uns segundinhos vocês vão ficar nesse lugar, um pouquinho. E agora, ainda de olhos fechados, eu quero que vocês lembrem das pessoas que estiveram ao lado de vocês e que ajudaram vocês a transpor esse momento. Pode abrir os olhos. Vocês se lembraram desse momento? Lembraram das pessoas que ajudaram? Mas a maior coisa desse exercício não é só isso, não é só o exercício de gratidão pelas pessoas que nos auxiliam, sem contar aquelas que nós não vemos que estão do nosso lado, que toda essa espiritualidade maior que nos auxilia, os amigos espirituais, como nós temos aqueles que desejam ir por inferioridade à nossa queda, infinitamente maior nós temos o número daquelas pessoas que querem nos ver vencer.
Agora, o mais importante de tudo isso é que vocês foram nesse momento de aflição, visitaram esse momento e fiquem lá, já é passado, mas para mostrar se a gente ultrapassou esse momento, está aqui, a gente consegue vencer qualquer coisa. Porque a gente não usa esses momentos da forma que a gente tem que usar. Foi um momento de aprendizado? Foi. Foi um momento de sofrimento? Foi. Foi superado? Foi. Demonstra o quê? Demonstra a nossa força. Demonstra a nossa capacidade de superar o obstáculo. Porque o Deus, nosso Pai, não coloca nenhum obstáculo que esteja acima da nossa força. Tem uma expressão que eu não sei se é evangélica, mas é uma expressão muito bonita, que Deus não coloca os nossos problemas na distância que as mãos dele não alcançam para nos ajudar. A gente nunca fica longe dessa ajuda. Então, até nesse processo de pedir esse processo de ajuda, é necessário que a gente tenha entendimento. Essa pessoa que está do meu lado hoje, eu preciso de conviver com ela, que eu preciso de fazer acertos. Talvez se eu tivesse noção da minha história anterior em relação a essa pessoa, eu não tivesse nem coragem de olhar nos olhos dela. Esse processo de esquecimento no processo encarnatório é um dos processos mais inteligentes que a gente conhece. Porque se eu conseguisse enxergar naquele irmão que hoje me hostiliza, alguém a quem eu tivesse feito um mal extremamente severo, como é que seria a minha reação em relação a ele? Seria horroroso você conviver com uma pessoa que você que hoje está como sua irmã, que você tivesse cometido um estupro contra aquela pessoa. Você convivesse com um pai que você tivesse um processo anterior assassinado esse pai. É claro que essas situações acontecem. Eu tenho um amigo que a filha, desde muito pequena, ela tem total aversão com a mãe. Ela disputa com a mãe. Ela era pequenininha, chegava na frente do espelho e falava assim: eu sou muito mais bonito que você. E tem uma ligação extremamente forte com o pai, mas uma relação completamente conflituosa. Isso só veio agravando. Hoje é uma adulta que fala assim: você é feia, você é velha. E é um conflito horroroso. E desses daí a gente vê coisas muito piores, mas também vamos olhar o lado positivo dessas situações. Nós vemos pessoas completamente afinadas umas com as outras, famílias nas quais as pessoas se ajudam, progridem em conjunto, evoluem em conjunto. Então, que tipo de família eu quero para mim? Qual é o tipo de família? Aquela em que as pessoas podem contar comigo dentro das minhas possibilidades, que eu possa ajudar, que eu tenha boa vontade com elas, que eu tenha um olhar de caridade, um olhar fraterno para aquelas pessoas. Defeitos todos nós temos, e é bom que a gente olhe bastante para os nossos, para que a gente realmente tenha um pouco de misericórdia no julgamento que a gente faz de terceiros, que não nos cabe fazer e que nós fazemos com total tranquilidade. Meu dedo está sempre apontado em direção ao outro, mas esquecendo que aquilo ali que eu estou fazendo julgamento em relação ao outro, eu posso ter cometido coisas infinitamente piores do que essas. Então hoje a gente enfrenta um processo de pandemia que, se ele não mostrou para a gente que nós somos totalmente interdependentes uns dos outros, nada vai nos demonstrar. Nós ficamos isolados. Foi um processo bom ficar isolado dos outros? De jeito nenhum, né? Então, as coisas mínimas que a gente tinha com certeza era o olhar do outro, um abraço, um carinho. Essas coisas nos foram retiradas momentaneamente para que a gente realmente desse valor a essa convivência. Hoje, as casas espíritas estão voltando com as palestras presenciais. Então, esse ambiente que antes estava restrito ao ambiente digital, como faz falta para a gente estar presencialmente dentro do centro, não faz falta? Para quem está aqui na frente, e diversas outras pessoas que estão nesse processo de divulgação, é essencial você ter esse feedback do olhar das pessoas que estão aí, porque uma tela de computador é completamente impessoal. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado, você não tem como medir a reação das pessoas, você não tem como entender o processo do que você está falando, como que aquilo ali está atingindo as outras pessoas. Então eu acho que já é mais do que hora da gente acordar para a necessidade da gente ter um pouco mais de gentileza com as pessoas, no geral,
Não custa nada um bom dia, um sorriso, abrir a porta para alguém, esperar, dar o seu lugar na fila, esperar o carro passar. Então a gente vê no dia a dia uma série de oportunidades que são coisas pequenas, que não custam dinheiro, não matam ninguém de fazer, de você agradecer, passar pelo porteiro, cumprimentar, porque muitas vezes as pessoas são totalmente ignoradas, não são reconhecidas. Às vezes você passa com uma pessoa dessa na rua, um gari que está ali exercendo uma função extremamente necessária, quando você cumprimenta, às vezes a pessoa toma um susto, ele olha para você e fala, ele falou comigo. Ele falou comigo, essa pessoa falou comigo. E essas são as pessoas que mais precisam desse tipo de carinho, que você converse, que você fale. É um policial que está ali, cumprimenta, deseja um bom trabalho. Eu vejo essas coisas mudando, eu vejo mesmo, eu vejo muita gente hoje dando importância para esse tipo de atitude, de você agradecer. Vejo muito gratidão, mas eu tenho um pouco de ranço disso aí. Tudo é gratidão. Tá bom, antes disso do que sem gratidão, porque a gente tem que trocar a nossa cultura de reclamação pela cultura de gratidão. Aprender a olhar as coisas que estão ao nosso redor, ver tanta coisa bonita, e os nossos olhos sempre seguem a direção da feiura. É sempre isso que nossos olhos acompanham. A nossa boca está sempre carregada de coisa negativa. Quando eu for distinguir alguma coisa no meu semelhante, eu não escolho distinguir o que ele tem de bom. Parece um problema falar que a pessoa é inteligente, que a pessoa é legal. É um conflito. Você quer destacar aquilo que ele tem de negativo. Você junta? Já chegando, nossa, passa rápido demais a conta, né? Então, os nossos processos de afeição e desafeição, eles são processos necessários à nossa evolução moral e espiritual. Os nossos entes queridos e os não queridos, né? E os não queridos que estão dentro do nosso núcleo familiar, nós precisamos de ter muita força mental, espiritual, de vontade, de nos acertarmos com essas pessoas. De repente a gente não vai conseguir gostar deles igual gosta dos outros, mas de não ser totalmente antagônico, de não vibrar negatividade, já é o começo. De não sempre, quando se referir à imagem daquela pessoa, está carregada de rancor, está carregada de mágoa, de desafeição. Então, na hora que fizer a mentalização daquela pessoa, fala assim, eu preciso de emitir uma vibração positiva para essa pessoa. Nós estamos já no finalzinho aqui. Eu quero ler uma poesia para vocês que eu fiz em virtude dessa pandemia, que chama-se Lição de Amor. O desamor foi contaminando lentamente a humanidade, trevas densas obliterando a claridade, tornando o ser impermeável ao aprendizado da vida. Um vírus, a mais ínfima das criaturas, colocou o mundo de joelhos, fez ruir as estruturas, rasgando as nossas entranhas, expondo à luz todas as nossas feridas. Fez tudo ao nosso redor paralisar, como se gritasse que era tempo de parar e pensar onde nos levariam as nossas escolhas. Fez cair por terra todo orgulho, nossa arrogância e vaidade. Cuspiu em nosso rosto a mais simples das verdades, que o vento mais leve nos espalha feito folhas. Deus é amor, assim sendo, não é castigo ou punição. O vírus agora é o professor de quem refutou a lição ministrada ao longo dos milênios com paciência e carinho. Quem sabe agora não desperte as consciências e todos tomem de verdade ciência. Unidos somos indestrutíveis, mas frágeis demais por nós mesmos sozinhos. Meus amigos, quero agradecer mais uma vez a diretoria da casa pela oportunidade de estar aqui, agradecer a presença de todos e aproveitar esse momento para que a gente possa fechar nossos olhos, conectar com essa espiritualidade maior que aqui se faz presente, nos apoiando, nos ajudando, nos orientando, nos consolando nos momentos onde esse consolo é necessário. Pai de amor e bondade, Jesus Mestre amado, espiritualidade maior, amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com saúde, por essa chance de aprendizado, por essa chance de estarmos aqui conversando sobre assuntos extremamente necessários que nos fazem falta no nosso dia a dia, e que a gente possa
colocar o nosso discurso muito próximo ao nosso processo de ação. Que nós possamos ser mais maleáveis, que nós possamos ser mais fraternos, que nós possamos ser mais amigos, mais caridosos, mais humanos, enfim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.